Deus não nos coloca fardos, Ele nos alivia. Porque essa é uma consequência natural daquele que se empenha no processo de mudança. A gente vai ficando mais leve. Ter um coração de Jesus significa ter um coração mais leve. Ter um coração semelhante ao dele, a gente abre mão dos ódios que nos pesam, dos rancores que nos machucam. E aí a gente vai ficando, assumindo uma leveza humana que é um projeto muito interessante. Ouso dizer, é um projeto muito inteligente, que só os sábios saberão compreender. Nós não temos o direito de perder a nossa vida ao lado de pessoas, de situações que nos façam perder. Foi Ele mesmo que nos disse: de nada vale ganhar o mundo se você perder a própria vida. De nada vale ganhar o mundo se nós perdermos a própria vida. Talvez você esteja pensando, e é verdade. Em muitos momentos da sua vida você foi infeliz porque alguém negou o que você era. Não lhe deu a oportunidade de ser quem você era. Aí, minha amiga, é um desastre. Quando nós não somos interpretados de um jeito certo, quando o outro olha para nós, do mesmo jeito como ele olha para uma parede, ou para um quadro na parede, ou ele olha para nós como se fosse um objeto de decoração na vida dele, você corre o risco de estar sendo objetificado. Perdeu a identidade. Deixou de ser. Entrou na dimensão do fazer da maneira mais cruel que um ser humano pode entrar. E às vezes, nós vamos ficando cansados e a vida vai ficando um fardo para nós, porque nos falta essa coragem de romper com aquilo que nos faz ficar perdidos. Você é um território sagrado. Dizer que você é um filho do céu, mesmo que você já tenha errado muito na vida, mesmo que você já tenha fracassado muito, não importa. Hoje é dia de recordar que você é um território santo. E ao reconhecer que é um território santo, você tem o direito de desfazer todos os acampamentos irregulares que porventura aconteceram na sua vida. Pessoas que chegaram, estruturas, mentalidades, coisas que de repente foram tomando conta de você e que lhe transformaram num objeto, num bem de consumo. E infelizmente você acostumou a viver assim, mas sabe muito bem, lá dentro, no fundo do coração, sabe que este incômodo precisa terminar, porque a sua realização é que está em jogo. E nós não temos o direito não, gente, de brincar com a nossa realização. Nós não sabemos quanto tempo a gente tem, não é verdade? Quanto tempo nos resta para a gente ser quem a gente é? Não vamos ficar perdendo tempo com o não ser, ou com realizar o sonho do outro, porque ele me imaginou assim, assim, assado. Não. A vida é urgente e nós precisamos viver com muita disposição a oportunidade de ser hoje, aqui, neste momento. Hoje é Jesus nos dizendo isso: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Porque quando nós estamos escolhendo errado, a gente fica cansado mesmo. É sempre muito desgastante. É sempre muito desgastante quando nós estamos com a percepção de estarmos no lugar errado, fazendo o que é errado, com as pessoas erradas. É cansativo. Mas você não é um caso perdido por estar cansado. E Ele oferece essa possibilidade de dar o descanso, de nos oferecer esse descanso. E como é que nós descansamos, minha gente? É ficando acomodados? Não. Nós podemos descansar quando, com muita consciência, com muita responsabilidade, a gente caminha na direção do contexto certo. Quando você fala, olha, a partir de hoje, tudo que está ao meu redor, todos que estão ao meu redor, precisam facilitar a minha salvação. Porque em algum momento você pode descobrir, você de repente, através desse programa, através de uma leitura que você faz, através de uma palavra, você de repente descobre que você está vivendo a condição de objeto. E que na condição de objeto nenhuma felicidade pode ser possível à vida humana. E que nós não temos o direito de objetificar ninguém,
nem tampouco aceitar ser o objeto do outro. É a vida. E é tão bonito quando nós descobrimos uns com os outros, né? Nossa, desculpa, eu estou te objetificando. Eu não estou deixando o seu ser livre. Eu não estou permitindo que você seja você. E o amor nasce disso, dessa capacidade de respeitar esses limites e de compreender que o outro está em processo de transformação, não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus quer para ele. E nisso consiste o amor humano, em acelerar o desejo de Deus na vida daquela pessoa. Para isso nós nos amamos, não é? Aí a gente identifica, sempre olhando como a gente propõe, né? Que na nossa vida nós precisamos rever o nosso jeito de viver constantemente. É um exercício de conversão. A gente lançar uma luz sobre o nosso modo de viver e ter coragem de reconhecer onde é que nós não fomos semelhantes. Qual foi a atitude de hoje que, ao invés de lhe fazer avançar na semelhança com Jesus, lhe fez retroceder? Qual foi a palavra que você disse hoje que não lhe fez ser semelhante a Jesus? Qual foi o pensamento? O que você pensou hoje? Até mesmo na relação com os outros, né? Pode observar. Muitas vezes nós não mudamos a atitude porque a gente não muda o jeito de pensar. É interessante como isso se dá muito na realidade quando eu tenho dificuldade de conviver com alguém. Se não muda o jeito como eu interpreto o outro, não vai mudar o meu jeito de tratá-lo. Eu esbarro nisso o tempo todo, minha gente. Você sabe muito bem, me acompanha, sabe o tanto que eu sou público, a minha vida me expõe o tempo todo. E eu preciso ter muita segurança no ser, para eu dar conta de fazer o que eu faço. E de vez em quando esbarra pela minha vida, através de uma carta, através de um e-mail, pessoas que não entendem o meu ser padre. É natural. Só que, no momento em que eu não sou interpretado do jeito como eu preciso ser, eu tenho todo o direito de estabelecer aquele limite. Por quê? O outro não está me interpretando do jeito certo. Não sou um objeto de consumo, mesmo como padre. Ainda que eu tenha que doar a minha vida, eu não sou um objeto de consumo. Às vezes nós somos tão cruéis com o que a gente pensa, os nossos preconceitos, as nossas imagens distorcidas do outro. Nós somos muito dissemelhantes, não somos semelhantes a Jesus. Porque se nós olhamos para a maneira como Jesus se relacionava com os seus, era sempre uma postura acolhedora, amorosa, dura às vezes, mas nunca sem perder a ternura e o amor. Aliás, a dureza de Jesus só tinha sentido porque ele queria o bem das pessoas. Às vezes nós somos duros, não é porque a gente quer o bem, é porque nós somos cruéis mesmo. Não adianta você querer modificar a sua ação se você não modificou a raiz que provoca essa ação. É muito mais profundo. Não adianta nada você tentar mudar uma atitude concreta e prática, se você não modifica o motivo da atitude que está no ser. O ser é a casa de todos os motivos, não é? O amor nasce no ser. É por isso que aquilo que a gente realiza, os nossos gestos de amor, eles estão diretamente ligados ao nosso ser que ama. É por isso que o coração, quando ele está acostumado a amar, quando o ser se projeta sempre para a solidariedade, para o amor, para a fraternidade, ele vai ter muita facilidade de fazer o bem. Porque de alguma maneira ele já está orquestrado por um motivo maior interior que o radica naquela situação. O gesto que eu faço, ele pode ser até bonito, pode ser até bondoso, mas pode não ter amor. Por quê? Porque falta muitas vezes uma conexão entre o meu coração e o meu gesto. E quando é que eu vou obter as graças de ter um coração semelhante ao dele? Quando a vida for difícil, gente. Quando alguém me ofender. Então não é quando alguém me elogia que eu aprendo a ter um coração semelhante ao dele. É quando alguém me ofende. Quando alguém me machuca.
com um gesto, com uma palavra. Quando alguém me trai, quando a cruz da solidão pesa sobre mim, quando alguém me injustiça, quando alguém me calunia, quando alguém olha, para nós, faz uma fofoca, uma calúnia, quando alguém nos desrespeita, é nessa hora que nós vamos ter a necessidade de ter um coração semelhante ao dele. Para quê? Aquilo que nos injustiça, aquela palavra que nos fere, que nos machuca, não tenha o poder de nos fazer perder a direção. E sabe que eu fico pensando que na vida nós somos muito carentes de situações que provoquem o nosso ser. Porque às vezes a gente faz tanto, a gente trabalha tanto, nós caímos numa vida de tantas atividades que a gente corre o risco de viver sem conhecer o que a gente é. Porque muitas vezes a vida prática estimula o nosso fazer e não o nosso ser. E é por isso que eu preciso ter os meus momentos de cultivar quem eu sou. É por isso que as religiões nos ensinam a meditação, o silêncio, a oração, a contemplação. Aí se você sai do campo da religião, você entra no campo da arte, por exemplo. Você vai a um espetáculo, você vai assistir uma ópera, você vai assistir um teatro, um show musical. Tudo aquilo está lhe proporcionando um esquecimento do que você faz e uma recordação daquilo que você é. A boa música nos faz mergulhar no contexto do ser. E é por isso que a nossa maturidade humana depende dessas visitas que nós fazemos ao ser. Porque é no ser que a gente modifica o que faz. Por isso que é bom a gente ouvir pessoas que estejam comprometidas com o bem da gente. Ela não vai nos enganar. Por isso é bom conviver, trabalhar, dividir a nossa vida com pessoas que estejam comprometidas com o nosso bem. Porque você vai fortalecendo dentro de você essa salvação. Há muitas pessoas que estão interessadas na nossa perdição, porque não nos amam. Não estão comprometidas com a nossa verdade pessoal, não estão comprometidas com o nosso projeto de vida, nos tratam de qualquer jeito. Você não é um objeto de consumo. E muitas vezes as pessoas se aproximam de nós com um desejo tão ganancioso de serem as nossas administradoras, Por quê? Está te interpretando errado. Muitos casamentos dão errado por causa disso. Porque o marido interpreta a mulher como um bem de consumo. Não interpreta ela como um ser humano que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos. Então a atitude, muitas vezes, que cerceia, que agride, só vai ser modificada no momento em que o marido olhar para a mulher e interpretá-la de um novo jeito. Aí há liberdade. E na liberdade nós podemos ser irmãos, podemos ser amigos, podemos ser felizes, porque ninguém está impedido de ser. É por isso que Jesus fala, e ele aconselha aos seus naquela época, que a gente precisa ter um coração semelhante ao dele. Porque se a gente luta para ter esse coração semelhante ao dele, a sabedoria vai nos ajudar a discernir se o contexto está favorável para a salvação ou se o contexto está favorável para a perdição. Particulariza essa palavra hoje. Pensa o que essa palavra representa na sua história hoje. Olhe para o contexto mais íntimo da sua história hoje. Particulariza isso. Você está hoje enfrentando, enfrentou situações, estabeleceu vínculos hoje que favorecem o contexto da sua salvação ou favorecem o contexto da sua perdição? É possível ser muito concreto nessa reflexão. Então, antes de fazer o que Jesus faz, eu sou convidado a ser quem Ele é. Essa é a ousadia da proposta cristã, para mim, para você. E ao dizer que eu sou filho do céu, eu estou assumindo na minha vida o compromisso de ser com Jesus. E aí, naturalmente, eu vou ter os mesmos gestos que Ele tem, as mesmas atitudes. Mas a palavra primeira é ser. Eu sou cristão.
E porque sou cristão, as minhas atitudes nascerão naturalmente cristãs. Naturalmente é uma palavra difícil, né? Porque nem sempre é natural o nosso gesto cristão. Mas é porque falta a conversão do ser. Que a vida cristã não é outra coisa senão você zelar diariamente pelo contexto da sua salvação. Tome posse disso. Ser salvo consiste em você zelar pelo contexto da sua salvação. Aí você olha para a vida que você vive, as pessoas que têm autoridade sobre você, influência sobre você, os livros que lê, a música que escuta, o programa que assiste, aquilo que a gente deixa guardar na cabeça e no coração. Esse é o contexto da sua salvação ou não. É o contexto também, pode ser o contexto da perdição. Não adianta. Não temos como negar. Esse contexto humano é onde Deus pode agir ou ele pode ser privado de agir. Mas ao assumir este compromisso de não perder de vista o ser que você precisa, viver e experimentar o tempo todo e mergulhar, quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem nós devemos ser, como devemos pensar. Só que aí, Paulo dizia, para que a gente tenha atitudes de Jesus, nós precisamos ser como Ele. Aí o que ele fala? Que nós precisamos primeiro transformar a nossa mentalidade. Ter o coração semelhante ao de Jesus pode nos parecer uma coisa cândida, né? Distante de nós. Isso é para os beatos, não. Ter um coração semelhante ao dele é ter um coração que seja capaz de zelar pelo contexto da nossa salvação. E volto a dizer, nós não estamos falando apenas de uma salvação escatológica para depois da morte. Também. É que ela, na verdade, é apenas uma consequência do viver bem. Às vezes eu encontro pessoas que estão muito preocupadas com a salvação escatológica, com a salvação depois da morte, e esquecem de viver bem as suas vidas. E isso é naturalmente contraditório. Eu não preciso nem me preocupar com a salvação depois da morte se eu vivo bem a minha vida. Se eu zelo pelo contexto da minha salvação, se eu não permito que as estruturas diabólicas tenham ascendência sobre mim ou venham crescer dentro de mim, particularize isso. Quando eu asseguro que o meu ser está mergulhado num processo de transformação, de conversão, se eu estou vivendo a dinâmica desse batismo, é natural que eu ame, é natural que eu queira o bem, é natural que eu não semeie discórdias, é natural que eu saiba controlar as minhas vaidades, é natural que eu saiba controlar os meus orgulhos, é natural que eu não queira mentir, porque o ser está conectado em Jesus e sabe muito bem que viver a dinâmica de Jesus é justamente negar tudo isso, é não querer isso como parte, é não querer fazer parte dessas misérias todas, não é? Aí você então de alguma maneira controla a sua dimensão adâmica que não morre, que está aí dentro de mim, que está dentro de você. Quando nós abrimos as portas do que é ruim, a gente se perde. Mas quando uma palavra nos orienta e reata dentro de nós esse compromisso com a vida que todo ser humano deveria zelar para manter, a gente é salvo. Então a palavra é salvífica. A palavra tem o dom de nos colocar dentro de um contexto de transformação, de mudança, que significa também salvação. Viver a identidade é a gente de alguma maneira ter um referencial de quem a gente é, e a partir de saber quem a gente é, descobrir o que a gente deve fazer. Há sempre um ser que antecede o que faz. Isso é identidade, porque é refletindo a nossa humanidade que a gente vai se aproximar da santidade que nós tanto precisamos viver. Não há um outro jeito. Eu não posso ficar santo se eu não tocar nas minhas questões humanas, se eu não aprimorá-las e modificar essas estruturas. Que às vezes a gente pode ter essa compreensão equivocada de que Deus está nos propondo um fardo. Não.
Deus está nos entregando privilégio, ter um coração parecido com o dele. E é possível, A graça atua em nós. E nós assumimos a responsabilidade de lapidar essas mazelas, de cortar esse mato que cresce, na personalidade da gente, que ofusca a semelhança. Aí sim é possível eu ter um coração semelhante ao dele. Essa é a antropologia cristã. Ao me ensinar, a igreja me ensina isso, que na história, no tempo, no dia de hoje, no cotidiano que hoje eu enfrento, eu sou convidado a legitimar a presença de Jesus na história. E que o meu ser é o lugar da conversão. É aqui, no meu pensamento, na minha atividade cerebral, nos meus motivos intelectuais, é aqui onde o meu coração bate, onde todos os meus sentimentos são processados, onde as minhas sensações também existem e me ajudam a ser quem eu sou, que a primeira dimensão do cristianismo se forma. É a formatação cristã, poderíamos usar um termo moderno, Quando você formata o seu computador, o que você faz? Você o transforma, você o retira, você limpa tudo aquilo que estava lá e você o projeta para um novo tempo. É o que o batismo faz com a gente. Ele nos retira de uma condição antiga e nos formata para uma vida nova. Então, a partir do meu batismo, eu estou mergulhado neste novo jeito de ser de Jesus. Volto a dizer, a palavra de Deus nos orienta, e porque nos orienta, ela nos salva. E hoje Deus nos salva, nos convidando a ter um coração semelhante ao Filho dele. Não é nenhum prejuízo, é um privilégio. A orientação, minha gente, sempre que ela é amorosa, ela tem um poder salvífico. Um pai, por exemplo, pode salvar o filho de muitas coisas ruins. Basta que ele esteja atento à orientação que ele precisa fazer naquele momento da vida da pessoa, do filho. Seja ela uma criança, seja ela uma adolescente, seja essa pessoa já um jovem ou até mesmo um adulto. A palavra salva, porque ela orienta. Ela tem o dom de reorientar o caminho. Um pouco antes aqui em Mateus 5, Jesus fala das bem-aventuranças, Bem-aventurados. A expressão bem-aventurados também pode ser traduzida como felizes. E ainda pode ser compreendida como bem encaminhado. Então a palavra de Deus tem o poder de nos salvar porque ela nos orienta. Por isso ela é palavra de salvação. Eu sou salvo toda vez que sou orientado a agir de um jeito certo. Toda vez que eu tenho condições de escolher melhor, eu estou sendo salvo. Quando a palavra nos orienta, minha gente, ela cria dentro de nós um contexto de redução da ação do que é maligno em nós. E o que nos salva são as mudanças que nos tornam melhores. Eu, quando lhe quero bem, eu estou lhe proporcionando ser quem você é e, ao mesmo tempo, ajudando a retirar os excessos que prejudicam o seu ser. Pedindo a Deus que nos conceda a graça de ter um coração semelhante ao seu Filho. E esse é o nosso propósito, diariamente. Quando a gente se coloca nessa caminhada cristã, outra coisa a gente não pretende senão assumir essa semelhança. Eu acho bonito que aqui no Evangelho de Marcos, há um personagem que Jesus encontra que tinha duas deficiências. Ele era surdo e mudo. E eu acho interessante a maneira como Jesus interfere na vida deste homem. Vamos ver aqui. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar. E pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou-lhe a língua. E olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te.
Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. E cheios de grande admiração diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Quando eu digo para vocês que nós estamos muitas vezes reativos, mergulhados numa rotina de pouca reflexão, eu acho que nós ficamos um pouco assim. Nós ficamos sem saber ouvir e, consequentemente, ficamos sem saber falar. Aí a gente fica bestializado. Sabe quando você percebe que você vai vivendo todos os dias iguais? Eu, particularmente, eu me lembro que quando eu fazia faculdade, sobretudo de filosofia, eu me senti muito vivo, porque todos os dias eu saía da aula iluminado por uma novidade. A filosofia nos retira do senso comum, ela nos ensina a pensar com mais profundidade. Ao estudar os filósofos, a gente tem uma oportunidade extremamente feliz, satisfatória, uma satisfação imensa, de poder superar aquelas visões antigas que você tinha e que depois você identifica que eram mesquinhas, eram pequenas, eram pobres. A filosofia amplia a nossa maneira de pensar. Eu vou saindo daquilo que era o lugar comum e começo a pensar com mais profundidade, com mais ambiência, né? A filosofia amplia o nosso olhar. E eu me lembro que quando eu saía da sala de aula, iluminado por aquilo que eu havia escutado dos meus professores, nossa, que maravilha, eu nunca tinha pensado assim. Aquilo modificava a minha maneira de ver o mundo. De alguma forma eu era curado de uma cegueira. A primeira lição que eu tive na filosofia foi muito simples. O professor pegou um livro e falou assim: o que vocês estão vendo? Segurou o livro. Todo mundo disse: um livro. É a resposta mais óbvia. Aí ele diz: sim, mas filosoficamente, se você quiser responder com mais honestidade, com mais simplicidade, por que não dizer, com mais humildade, você vai dizer assim: eu estou vendo parte de um livro. Você não está vendo o livro todo. Para ver o livro todo, você precisa abrir as páginas, você precisa revirar aqui, capa contra capa, orelha. Mas não, nós somos rápidos em dizer, quando alguém nos pergunta: o que nós estamos vendo aqui? Um livro. Pois é. Ele começou a me ensinar filosofia ali. Ele disse: a partir de hoje, vocês vão perder essa pretensão de que estão vendo tudo o tempo todo. Não, nós estamos vendo parte das coisas. Quando eu olho para uma pessoa, nunca mais me esqueci dessa regra filosófica. Eu não estou vendo a pessoa no todo. Eu não estou vendo o que é que ela viveu, não estou vendo o que é que ela sentiu, o que é que ela já precisou passar. Estou vendo apenas aquele fenômeno diante de mim. O que ela está sendo hoje. Ah, mas ela é muito mais do que eu estou vendo. Isso é pensar filosoficamente. A filosofia nos concede uma humildade diante do conhecimento. A experiência de estudar filosofia foi para mim um pouco o que Jesus fez com este homem. Ele me ensinou ali, através do conhecimento. Deus me deu a oportunidade de modificar o meu jeito de ouvir. E, consequentemente, Deus modificou a minha maneira de falar. Porque isso é muito interessante. Quando você percebe que o seu discurso, ele está sendo construído de acordo com uma forma de ver o mundo, com uma forma de ouvir o mundo. Sabe, aquilo que eu consigo captar do mundo, depois vira discurso. Depois passa pela minha fala, chega até você através da reflexão que eu faço. E eu fico pensando que meu papel como um padre passa sobretudo por isso. Despertar as pessoas para ouvirem com mais amplitude, para falarem com mais precisão, com mais prudência. Sabe, eu acho que a nossa conversão, ela vai colocando-nos dentro de um contexto de reflexão, que vai nos ajudando a identificar de fato o que nos faz felizes
E identificando isso, a gente começa a modificar na estrutura da nossa vida o que nos atrapalha, o que nos impede de viver essa felicidade para a qual nós somos criados. Então hoje é mais uma oportunidade que Deus tem de curar a nossa maneira de ouvir e a nossa maneira de falar. Você sabe que às vezes nós convivemos com uma pessoa que nos é difícil, e se a gente não modificar a maneira como nós ouvimos aquela pessoa, nós nunca vamos ser capazes de viver uma reconciliação com ela. Porque nós ouvimos sempre da mesma forma. Nós já estamos com os ouvidos viciados. Nós já achamos que ela sempre vem nos dizer a mesma coisa. E motivada pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas razões. Quando você abre o coração para deixar que o outro tenha a possibilidade de ser diferente de você, diante de você, você pode até ouvir diferente o que ele lhe diz. Perdoar, às vezes, consiste em ouvir diferente aquilo que você ouve todos os dias. Ou olhar diferente aquilo que você olha todos os dias. Falar diferente aquilo que você fala todos os dias. Aí a gente vai sendo mais feliz. Porque você fica menos preso aos seus preconceitos, às suas mesquinharias, aquilo que há de mais raso em você. Saber que Deus cuida de nós não é apenas uma ideia que tem que passar pela nossa cabeça. Mesmo que cada vez mais eu me convenço de que o que realmente muda o nosso coração é aquela ideia que conseguiu ser acoplada com os sentimentos nossos. É aquela ideia que conseguiu fazer o caminho da mente para o coração. É aquela ideia que consegue mover a nossa vida. Aquela que a gente percebe que a gente ama, que já entrou na corrente sanguínea, faz parte de nós. Não é apenas alguma coisa que nós trazemos em cima da nossa cabeça, dentro de nós, não. Mas é uma parte de nós, irrenunciável. Se uma porta se fecha aqui, muitas outras se abrem ali. Você já parou para pensar o tanto que a gente sofre constantemente a tentação de prestar atenção na porta que se fechou para nós? E são muitas as portas que se fecham. Mas se os nossos olhos ficam grudados nas portas que se fecham, dificilmente nós poderemos contemplar aquelas que estão abertas. O cuidado de Deus na nossa vida é esse. A providência de Deus se manifesta em nós assim, no momento em que nós somos capazes de descobrir o que é novo, mesmo por trás da perda. É inevitável que o ser humano viva perdendo o tempo todo. Nós perdemos o tempo todo. Mas por trás dessas perdas, há tantas coisas preciosas que nós podemos ganhar, mas que só ganharemos se soubermos viver a perda. Se soubermos viver o processo de perder. Pode ser que hoje você esteja angustiado, porque os seus olhos estão ocupados naquilo que você perdeu. E se você se ocupa demais daquilo que você perdeu, você corre o risco de não enxergar aquilo que você pode ganhar. Toda perda tem o poder de reservar ganhos. Se você perde a infância, por exemplo, você ganha a juventude. Se você perde a juventude, você ganha a idade adulta. E aí você começa a saborear a vida de um jeito diferente. O interessante é só a gente saber fazer as pontes. Eu me convenço sempre mais que a ansiedade é justamente a gente parar no início da ponte e se recusar a ir adiante. Quantas vezes a gente se angustia na vida porque a gente parou no início da travessia e a gente não teve coragem de ir adiante. E é sempre tempo de ir adiante. Acreditar que Deus cuida de nós é acreditar que Ele providencia a vida o tempo todo. A vida está providenciada em você. Agora faça a sua parte. Toda ação requer uma reação. E assim o processo não para. Deus age, nós reagimos, e na reação Deus age ainda mais, e nós vamos nos misturando naquilo que Deus quer. A nossa vontade vai se misturando na vontade de Deus, e daqui a pouco nós queremos a mesma coisa. A conversão é isso, é a gente misturar a nossa vontade na vontade de Deus. É a gente fazer as travessias necessárias todos os dias, para que a gente não pare. A vida não pode parar. Há muita coisa esperando por nós hoje.
Há muita coisa que precisa da nossa decisão, decisões simples. Eu não quero ficar parado. Acredite nessa providência de Deus. Mas não pense que a providência lhe coloca aí numa situação confortável que você não pode fazer nada. Não. Nós que acreditamos na providência de Deus, acreditamos o tempo todo no cuidado humano. São duas realidades que se dão juntas. Deus providencia, mas o ser humano cuida daquilo que ele providenciou. E à medida que cuida, a providência se multiplica. Porque toda vez que Deus providencia alguma coisa na nossa vida, se nós não cuidamos daquilo que Ele providenciou, corre-se o risco de morrer a providência e a gente não tem mais. Não é que Deus não quer dar, é que a multiplicação da providência depende do cuidado. À medida que nós cuidamos daquilo que Deus nos entregou, nós nos multiplicamos. A começar pelos talentos que Ele nos entrega. A providência de Deus, tudo aquilo que Ele lhe entregou como possibilidade. Mas é cuidado humano todo o esforço que você faz para fazer com que o talento se torne realidade concreta em você. Você descobre que você não tem como viver apenas do seu cuidado, mas você também não pode viver só da providência. Se a providência não abraça o seu cuidado, você corre o risco de julgar para Deus toda a responsabilidade que é sua. Quanta coisa deixou de acontecer na sua vida, não porque Deus não quis, é porque você não teve coragem de correr atrás. Quantas coisas bonitas passaram pela sua vida e você não viveu, não é porque Deus não lhe deu, é porque você não teve coragem de realizar a parte do projeto que era seu. Veja o milagre das bodas de Caná. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele preferiu contar com a ajuda dos outros. É bonito nós pensarmos que Deus solicita a ação humana o tempo todo, minha gente. Não é possível que nós vivamos a felicidade, este dom de Deus em nós, se nós não esbarrarmos o tempo todo na labuta humana. A minha mãe usava esse termo o tempo todo, labuta. Vamos labutar, que vem de labore, né? Trabalho. É trabalho duro. Felicidade não é chuva que cai do céu, não. Felicidade é chuva que cai do céu, mas que se encontra com uma semente aqui na terra, que é fruto do nosso cuidado. Nós só sabemos que nós amamos à medida que a gente cuida. A gente sabe que a pessoa ama a vida dela à medida que você percebe que ela cuida da vida que tem. Caso contrário, é conversa fiada. É processo de suicídio lento. Quando você descobre que aquela pessoa está morrendo aos poucos, porque ela deixou de se amar há muito tempo. Ela deixou de cuidar daquilo que Deus providenciou. Hoje você não fez nada para que o seu nariz respirasse, para que o seu pulmão se enchesse de ar. Você não fez nada. Foi providência de Deus que esse ar existisse, que essa vida existisse. Agora, o cuidado com o ar que você respira, esse é você que tem que ter. O que você joga no ar para que o outro respire do seu lado é cuidado seu. E aí, no momento em que as coisas dão errado, a gente tem aquela tentação de dizer que foi falta de providência, que foi Deus que permitiu, que foi Deus que fez. Não. Muitas vezes, antes de nós acusarmos o sagrado das desgraças humanas, nós precisamos ter a responsabilidade de perceber o que foi que nós fizemos para que a desgraça acontecesse sobre nós. E se a gente não tem resposta sobre a desgraça que se abateu sobre nós, a gente silencia para que essa falta de resposta possa nos levar pelos caminhos da sabedoria. E mais uma vez, Deus cuidará de mim, Deus cuidará de você, no momento em que os nossos lábios cessam para as palavras inférteis e a gente começa a escutar aquilo que Deus tem a dizer, mesmo quando não há palavras a serem ditas. Agora, o que vai acontecer depende da nossa capacidade de pegar as talhas, de trazer diante dele e dizer: Senhor, multiplica aquilo que tão pouco eu te entrego. Transforma a água da minha miséria no vinho saboroso da sua vitória. Quem sabe você que esteja aí vivenciando, experimentando tantos fracassos na sua vida, não se contente em levar com você a água do seu fracasso. Ofereça a Deus. E quem sabe Ele providencia a mudança dentro de você, para que este milagre seja possível. São tantos milagres necessários na nossa vida. Nós estamos começando um novo ano. Tantas coisas bonitas podem ser feitas.
Tantas coisas bonitas podem ser realizadas, mas depende de mim, depende de você. Porque o cristianismo é essa participação humana nas virtudes de Deus. Padre Fábio, sou muito ansiosa, não consigo fazer uma coisa de cada vez. Eu vejo as tarefas de casa para fazer e começo a fazer uma e não termino. Já começo outra, chega ao final do dia e estou acabada e com a casa toda bagunçada. Sou aposentada, fico o tempo todo em casa e vejo muitos defeitos nas coisas, na casa, o tempo todo. Rezo o texto de cura e libertação, voltei na missa e estou procurando um caminho para seguir, mas tem hora que me bate um desânimo muito grande. Procuro fazer as coisas para que Deus não fique triste comigo. Como gerir a questão do tempo e do desânimo? Duas questões muito ligadas, né? A organização do tempo e a dinâmica para poder fazer esse tempo dar certo. Eu sempre digo assim, Rosa Marlene, que na nossa vida, à medida que o tempo vai passando, nós vamos ter que ir entrando na dinâmica das novas fases, né? Se você está aposentada, é natural que você tenha muito tempo disponível e corra o risco de não saber ocupar esse tempo. Por quê? Porque quando a pessoa perde as atividades que tinha, ela corre o risco de não saber mais organizar-se a partir dessa nova fase da vida. Então precisa ter muita sabedoria. E essa sabedoria, ela vem justamente com o exercício. Não tem como você ler um livro para organizar o tempo. Você precisa ver o seu dia, olhar para ele, o que é importante você fazer e você estabelecer metas. Aliás, isso é muito importante para todo idoso. Sempre falo isso para minha mãe. Tenha rotina, dona Ana, porque senão a cabeça vai ficando ruim. Guarde o remédio sempre no mesmo lugar. Procure ter a disciplina de fazer as coisas sempre na mesma hora, porque aquilo vai ser incorporado à dinâmica do dia e à dinâmica dessa nova fase da vida, em que você não tem tantas atribuições mais, mas muitas vezes não consegue aproveitar o tempo. Então, veja bem, quando eu não sei administrar o meu tempo, eu corro o risco de chegar ao final do dia com aquela sensação de fracasso. Meu Deus, eu poderia ter feito isso e não fiz. Meu Deus, eu poderia... Está vendo como uma coisa está ligada, diretamente ligada com a outra? Então, muitas vezes a exigência de olhar e só ver o defeito está diretamente ligada à incapacidade de tomar iniciativa e de resolver as situações. Então, faça um exercício muito simples, dona Rosa, todos os dias. Estabeleça suas metas. Então, até a hora da manhã, eu quero deixar esse canto da minha casa limpo. E dedique-se àquilo. Não desperdice forças. Vai lá, vai organizando. E tem outra coisa. Não precisa ficar estressada porque não conseguiu fazer tudo, né? Para isso a senhora tem todo o tempo do mundo, já que a senhora não tem mais atividades, já não tem mais compromissos fora. Então, estabeleça as metas, mas também saiba conviver com o momento em que essas metas não foram totalmente cumpridas, sem que isso cause uma ansiedade para a senhora. É interessante, né, como quanto mais a vida vai ficando corrida, maior é a nossa dificuldade de lidar com o tempo. Quanto mais a gente avança nessa correria louca que a gente vive, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, maior é a insatisfação com os resultados. E isso é natural, porque a gente corre o risco de viver o momento presente com tanta ansiedade que nós não o qualificamos. Então eu fico posicionado no presente, mas com a cabeça no futuro. Meu Deus, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Ou então, eu deixei de fazer aquilo passado, né? A articulação dos 3 tempos. Deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. E, consequentemente, porque estou dividido entre passado e futuro, eu perco a dinâmica do momento presente. E a sabedoria nos ensina que o único tempo que existe é o presente. Mas, infelizmente, nós nos perdemos nesses tempos imaginários. Em um que é memória, porque o passado é uma memória em nós,
e no outro porque é uma perspectiva. Então, quando o ser humano não sabe posicionar-se entre memória e perspectivas, ele perde o bonde da história. E muitas vezes, eu estou aqui, para fazer isso que eu preciso, mas a minha cabeça está tão povoada de memórias e perspectivas, isso é, passado e presente, que eu não tenho condições de fazer o que eu preciso fazer. E isso, minha gente, é uma característica nossa. É uma característica do homem contemporâneo, do ser humano contemporâneo, que está mergulhado num mundo absolutamente rápido, com muitas informações, com muitos atrativos, com muitos estímulos. É muito difícil. Às vezes até o descanso. Por que muitas vezes nós não dormimos bem? Porque nós estamos cheios de memórias e cheios de perspectivas. Então a gente deita na cama, a gente tem a dificuldade de viver o momento presente, que é o descanso. Então a gente tem a dificuldade de quebrar o poder da memória e o poder das perspectivas. A gente não consegue mergulhar no momento presente e aí a gente não consegue descansar. Quantas vezes, eu não estou falando isso porque eu li nos livros não, viu minha gente? E nem porque estou livre disso. Eu já cheguei à conclusão de que de madrugada eu tenho só 10% da minha inteligência. Se eu contar para vocês as coisas bobas que me preocupam de madrugada, quando de vez em quando eu acordo, que depois quando eu reflito sobre aquilo, meio-dia, 1 hora da tarde, eu tenho vergonha. Agora eu não sei porquê. O meu mecanismo é esse. Acordo no meio da noite e fico pensando tanta coisa boba, tantos absurdos, sabe? Que eu fico preocupado com coisas tão idiotas. O que é isso? Eu estou perdendo a oportunidade de, na hora, fazer o que eu tenho que fazer. Dormir, né? Não, fico lá com a cabeça cheia. E isso está diretamente ligado ao estilo de vida da gente. Então nós precisamos, muitas vezes, desligar as tecnologias. A gente precisa dar um pouco mais de tempo para o descanso da gente. Vai entrar no quarto, não precisa ficar ligando essa televisão toda hora. Conviva um pouco mais com o silêncio. Antes de dormir, pegue um livro. O livro vai dando sono. O livro é uma terapia para poder te descansar, te distrair um pouco, te desligar daquele contexto pesado que às vezes você passou o dia inteiro. Você entra na história daquele livro, é como se você pudesse fazer uma purificação de tudo aquilo que está pesando sobre você. Oração é isso. A oração é o momento em que nós vamos fazer uma purificação de tudo aquilo que nos intoxicou ao longo do dia. Eu não posso ir dormir com as toxinas do dia, com as palavras que me feriram, com as coisas ruins que eu ouvi, com tudo aquilo que foi aborrecimento, que não é pouco. A vida da gente tem muitos aborrecimentos o tempo todo. E aí a gente vai descobrindo que se a gente se exercita nessas técnicas disciplinares, e a oração é também uma técnica disciplinar, nós vamos aprendendo a colocar os tempos nos seus devidos lugares. Uma coisa é certa: quem insiste em trazer para o presente o passado e o futuro e ficar mergulhado nessa mistura vai ter muita dificuldade de articular com qualidade a própria vida. Obrigado pela oportunidade de estar com você mais uma vez, de partilhar a nossa vida, de fazer deste momento um momento de encontro. O programa de direção espiritual é para mim uma oportunidade maravilhosa de tocar as realidades humanas que fazem parte do contexto da minha reflexão cristã. Me sinto muito feliz pela oportunidade de estar aqui e de saber que você está em comunhão comigo. Muito obrigado. E hoje eu quero começar o programa com um poeminha. Na verdade, nem é um poema, um pequeno texto atribuído ao Mário Quintana, um grande poeta, um poeta gaúcho, que teve uma sensibilidade maravilhosa na sua observação do mundo. O poeta é esse ser, né? Atribuído de sensibilidade, entra 3, 4 vezes na fila, né? Quando Deus está distribuindo sensibilidade. E olha para aquilo que a gente vê todos os dias de um jeito novo. Mas aqui ele é muito
concreto na maneira de entender as deficiências humanas. Deficiente é aquele que não consegue modificar a vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é todo aquele que não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria. É aquele que só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo. O surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo, o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o seu trabalho e quer garantir o dinheiro no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. O diabético é aquele que não consegue ser doce. E o anão é aquele que não deixa o amor crescer. Mas finalmente a pior de todas as deficiências é ser miserável. Pois miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. É verdade, né? A gente fica pensando que as nossas deficiências... Eu me lembro, minha gente, tive um encontro com uma pessoa que mexeu muito comigo. Eu era fráter ainda, não era padre ainda. E eu me lembro que essa moça tinha muitas deficiências físicas. E eu fiquei muito assustado na hora que eu estava diante dela. E ela com um sorriso ali naquela cadeira de roda, com as pernas totalmente tortas, os braços atrofiados, e ela me olhando, ela me disse uma coisa que mexeu muito comigo. Ela falou assim, me falou: prazer em conhecer você, né? E eu fico muito feliz porque você está vendo os meus maiores defeitos, então não tem como esconder de você. E eu fiquei muito tocado. Porque é assim mesmo, né? Às vezes a gente encontra pessoas tão bonitas, tão aparentemente, do ponto de vista estético, tão impecáveis, né? E aí quando você começa a conviver, você vai descobrir que ali existe tanta feiura. Eu sempre brinco, né? Que na vida a gente precisa ficar mais bonito. E quando eu falo que nós temos que ficar mais bonitos, eu falo da beleza total mesmo. Eu acho que se você precisa se cuidar, se você precisa dar um jeito em você, se você quer emagrecer, se você tem um projeto de ficar mais bonita, que junto com esse projeto de você ficar mais bonita esteja também a sua preocupação em ter cada vez mais uma alma dotada de beleza, porque é isso que faz com que a gente queira ficar por perto. Eu tenho visto e encontrado tanta gente que do ponto de vista estético apresenta tantas imperfeições, mas ao mesmo tempo tem um coração tão bonito, tem uma presença tão forte e faz uma diferença na vida. E a gente aprender a lidar com essas deficiências da gente aqui, essas todas que o poeta fala, né? Da loucura, da cegueira, da surdez. Tantas. São tantas as deficiências que a gente tem na vida. Realmente, às vezes, a gente é cego, a gente não consegue ver a pessoa que está do lado, precisando de nós, né? A mudez, a gente não consegue fazer brotar a palavra que verdadeiramente a gente precisa dizer. Como é difícil, às vezes, a gente fazer brotar dos lábios o pedido de perdão, não é? Pode ser que você hoje esteja vivendo isso. A dificuldade de colocar, de fazer a raiz do grito provocar essa palavra, me perdoa. Tanta coisa muda, minha gente, quando a gente tem coragem de dizer isso. Quando você sair aí do seu quarto, andar essa pequena distância da sua casa que separa do seu irmão, andar esse pequeno corredor que separa o seu quarto do quarto da sua mãe, bater lá
e ter a sensibilidade, a simplicidade de dizer: mãe, me perdoa pela maneira como tenho te tratado, pela palavra grosseira que proferi, por não fazer esforço para dar certo com você. Andar essa pequena distância e fazer brotar da voz essa palavra que pede perdão ao Pai, ou dar esse abraço no irmão que você precisa, ou até mesmo lhe motivar, a pegar no telefone hoje e fazer brotar esse pedido de perdão através de um telefonema. Ligar para quem você sabe que você machucou, que você magoou. A vida fica tão diferente quando nós superamos a deficiência da mudez. Quando você é capaz de ultrapassar tudo aquilo que lhe impede de fazer a palavra brotar, a palavra que edifica, a palavra que constrói. Tanta gente precisando hoje do seu pedido de perdão. A gente tira o sono das pessoas às vezes com a nossa atitude. E às vezes um pedido de perdão não custa nada. E ele vai fazer um bem danado ao coração do outro. Ele vai provocar um benefício naquele que escuta. A gente cuidar da deficiência da nossa visão, Às vezes a gente é incapaz de perceber quem está do lado. Às vezes na necessidade de resolver problemas e situações, a gente fica tão egocêntrico, a gente fica tão voltado para a gente mesmo, a gente fica querendo exigir. A gente faz uma experiência de viver assim o tempo todo, sem ter a percepção do que está ao nosso redor. E quando a gente não percebe o que está ao nosso redor, a gente corre o risco de perder as prioridades, de ficar perdendo o nosso tempo com aquilo que definitivamente não é prioridade. As deficiências são muitas, minha gente. Eu tenho as minhas, você tem as suas. E se a gente não olha para elas com responsabilidade, a gente corre o risco de se transformar nelas. Isso é terrível. Quando a gente começa a se transformar no defeito que tem, na deficiência que tem. É uma consequência natural do defeito não cuidado. Se a gente não trata a deficiência, ela vai tomando cada parte do nosso ser e a gente vai se transformando nela. Eu não acredito que seja esse o nosso projeto de vida. Cuidar da deficiência nossa de cada dia, olhar para aquilo que em nós hoje é deficiente e ter a coragem, sob a graça, sob o auxílio de Deus, a gente modificar. Você parou para pensar nisso? Que às vezes a vida não está dando certo, é porque você nem sabe exatamente o que você está precisando. Às vezes nós ficamos tão aflitos, tão angustiados, e não sabemos por quê. Faltou chegar ao ponto-chave. Faltou descobrir o ponto nevrálgico ali, onde de fato está iniciando o conflito. Paciência, A gente não tem paciência nem para descobrir o que está nos angustiando. A ciência é um movimento interior, que nos faz. Eu acredito que ela tenha o poder de nos fazer perceber a vida, as delicadezas do tempo. Porque sem a paciência, a gente pode incorrer o risco de não perceber o que de fato merece ser percebido. Mergulhar no coração da paciência, perceber a raridade da vida. É tão bonito isso em nós, quando a gente fica atento a perceber o que é raro na vida. Às vezes os nossos olhos, tão apressados, não nos conduzem ao coração dessa raridade. Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento.
E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Porque nem sempre aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. Porque é assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim. Qual é a realidade hoje que é inadiável? É interessante porque, às vezes, a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada. E depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de julgar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido, né? Que às vezes nós ficamos sem alma. O corpo precisa de alma. Sim, eu preciso de sustento para a minha vida. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu, até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, e a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não. E como é que nós percebemos que a gente não se ama? Quando nós identificamos no nosso jeito de viver e de ser comportamentos que denunciam que nós não nos cuidamos mais na vida, que nós fizemos escolhas erradas e a gente não fez muito esforço para mudar, que nós fomos dormir com os lixos todos os dias e que nós fizemos do nosso coração um terreno baldio onde todo o lixo do mundo foi depositado. Essa pequena parte,
A pequena parte do mandamento é o desafio. É muito fácil você mexer na vida do outro. A coisa mais fácil que tem, às vezes quando a gente vai para algum encontro, né, você fica escutando o pregador falar: meu Deus, mas a comadre Geralda tinha que estar aqui, gente. Mas é tudo que a comadre Geralda precisava ouvir, gente. Não é? Ainda bate não, tá vendo? Poxa, você que estava lá. Aí vem a comadre Geralda, Benedita, né? Todo mundo. Não, eu não quero saber no que seu vizinho precisa da minha palavra, não, não. E nem você que está em casa, viu? Ligando para sua comadre para ela assistir. Padre Fábio, tá falando tudo que você precisa ver. Não. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com aquilo que você... Do outro, não. Eu não quero saber o quanto que você reza, eu não quero saber o quanto você vai à missa, isso não me importa hoje. O amor a Deus nós vamos falar em outro momento. Primeira noite desse acampamento não é nem para a primeira, nem para a segunda questão. É o do meiozinho. É o que pode passar desapercebido. Porque às vezes nós achamos que o mandamento, ele será bem cumprido se a gente amar a Deus e a outro. E você? Porque a qualidade desses dois amores depende desse tanto que você se cultiva. Ah não, padre, me deixa sossegado. Estou aqui fazendo a minha caridade. Faça a caridade por você primeiro. O primeiro a necessitado de caridade nessa vida é você, sou eu. É o momento em que a gente olha para a gente mesmo. É o momento em que a gente se recolhe, é o momento em que a gente se cuida, é o momento em que a gente se ama, porque é ali que Deus está agindo, na capacidade que Ele tem de lhe reerguer, de lhe fazer acontecer. E aí, o seu próximo será beneficiado com um ser humano que está sendo trabalhado aos poucos, pela força do amor que Deus manifesta em você. E a família toda agradece depois que você se ama. Toda. E os seus amigos vão agradecer porque você se ama. E os seus vizinhos vão agradecer porque você se ama. E o céu estará em festa porque você se ama. Porque onde existir um ser humano realizado, nele Deus estará revelado. Olhe para um ser humano feliz e você pode dizer: Ele está no meio de nós. Através dessa criatura aqui. Quantas vezes, minha gente? Quantas vezes você experimentou no seu coração a desolação? E você não foi capaz de amar ninguém. É impressionante o quanto que, quando o desamor, uau, esse desamor que nos destrói, o quanto que ele nos incapacita para olhar com inteligência para Deus e para as pessoas, não é verdade? O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna uma pessoa ateia. O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna intragável com o outro. Vá conviver com uma pessoa que não se gosta para você ver o que é. Vá conviver com uma pessoa que se despreza o tempo todo para você ver como é. Vá conviver. Aí você fala: eu já estou convivendo, padre. Não age. Nós precisamos nos converter para isso. Nós precisamos descobrir da alegria, a satisfação que há em a gente ser o que a gente é, mesmo com os defeitos que a gente tem. É maravilhoso a gente olhar para a gente mesmo e pensar: meu Deus, quantas coisas hoje eu tenho. Quantas coisas maravilhosas hoje podem acontecer na minha vida. E eu não tenho o direito de negligenciar isso. É Deus que olha para mim e para você hoje. Mira, porque Deus mira. É muita gente, mas Ele mira. A minha conversa é com você. É você que eu quero. É você, pronto. É você mesmo. E sabe o que eu quero fazer na sua vida?
que você para que depois as outras duas formas de amor sejam naturais em você. Senão você vai ter que ficar fazendo esforço demais, e não precisa. Quando o amor nos atinge, tudo fica mais leve. Dá trabalho? Dá. Leva prejuízo? Leva. Mas você leva feliz. Porque você vai experimentar a graça de dar ao outro aquilo que você dá a você mesmo. Se você é capaz de ser misericordioso com você, você vai ser capaz de ser misericordioso com o outro também.